E aí, gente, como é que vocês estão? Hoje, como vocês devem ter visto aí pelo título do vídeo, eu vou trazer aqui para vocês alguns dos meus livros favoritos. Eu misturei tudo aqui com algumas biografias, livros de não ficção e também mangá. Mas assim, não são todos, só são alguns. Depois eu volto, mostro outros para vocês, tá bom? Não vou comentar muito sobre eles, vou fazer só um breve comentário e comentar alguma coisinha que eu acho interessante com vocês. Mas vamos lá. O primeiro deles, gente, é a trilogia. Eu trouxe só o primeiro, que é o Anjo Mecânico, mas eu adoro muito essa trilogia da Cassandra Clare. Esse livro aqui, gente, é como se fosse um spin-off lá da série Os Instrumentos Mortais, só que ele se passa no período vitoriano. E assim, gente, é muito massa. Eu só li essa trilogia dela, eu tenho os outros também, e só li o primeiro livro lá do Cidade dos Ossos. Mas essa trilogia aqui, ela me marcou. Tanto pela qualidade da escrita, porque eu tinha lido na época somente o Cidade dos Ossos, eu até tinha abandonado, eu só vim ler ano passado ou ano retrasado. Aí até que gostei, mas eu não tinha gostado nada. Aí eu resolvi dar uma chance para ela quando esses livros começaram a sair aqui no Brasil. E assim, foi uma grande surpresa, eu gostei muito. Como eu falei para vocês, é todo aquele universo do Caçadores de Sombras, só que no período vitoriano, ali com o estilo de tudo, ele tem aquela vibe noturna também de fantasia urbana que a Cassandra Clare traz nos livros dela. E assim, os personagens desse livro aqui, eles gostam muito de literatura também. E assim, me ganhou demais. Eu ainda sou apaixonado, pretendo reler mais pra frente. E pegando o gancho aí das peças infernais, quem leu esse livro sabe que eles fazem muitas referências ao Um Conto de Duas Cidades, do Charles Dickens. E assim, esse livro aqui também. Eu nunca li um livro do Charles Dickens que não tenha se tornado meu favorito, mas esse aqui é maravilhoso. Ele vai contar a história desse casal ali, passando por muita coisa nesse período da Revolução Francesa. Tá aí daí que vem o título, né? Esse conto de duas cidades, mas assim, contado de um jeito muito bonito. Tem a questão ali do pai dessa moça, que ele tá numa situação muito difícil. E assim, o livro inteiro ele é muito angustiante, porque a gente não sabe o que é que vai acontecer com essas pessoas, a gente não tem ideia se eles vão conseguir escapar, se eles vão conseguir ficar juntos. E no meio disso tudo tá acontecendo esse conflito lá, assim, horrível. Tem a questão lá da guilhotina, né? Se a gente não vai saber se esses personagens vão ser. Enfim, gente, é um livro muito bonito. O Charles, eu li ele em 2014. Tem até aqui eu colocava no livro o negócio dizendo quando foi que eu li, né? Hoje eu já não faço mais isso, mas terminei de ler no dia 22/8/2014. E assim, lindo esse livro demais. Já tem edições aí desse livro mais novas. Eu vou deixar todos os links lá embaixo para vocês, caso vocês tenham interesse, tá bom? Um que eu li assim não tão recente, mas que me marcou muito foi o Boa Noite Pum Pum, que é um mangá em 7 volumes, que ele vai contar a história desse menino aqui, gente, que ele vive num ambiente familiar assim horrível. É, ele vai passar ali por depressão desde pequeno, ele vai passar por muitas situações difíceis. E eu acho que essa capa, né, às vezes ela engana muito, né, com esse negocinho fofinho aqui na capa. Tô segurando errado, mas é isso. Mas assim, gente, é um livro contando como esse menino vai lidando com a depressão ou não durante a vida dele, como é que isso vai afetando. E assim, gente, o mais impressionante é como o Inyo Asano vai transmitir o sentimento dessas pessoas através das ilustrações, através da ambientação, porque tem momentos que ele vai dar assim, por exemplo, deixa eu ver aqui se eu consigo achar, ó. Olha lá. O traço é muito impressionante. Às vezes o Pum Pum ele tem um momento ali de. Não sei se a gente pode dizer que é de epifania, mas ele vai e. Enfim, é um negócio muito triste, muito pesado, tá? Isso aqui é conteúdo para adultos, tá bom? E assim, ele vai falar de depressão, de automutilação, da questão do suicídio também. É assim um negócio impressionante, gente. Isso aqui eu já, na minha opinião, já é um clássico moderno, esse Boa Noite Pum Pum, tá?
Outro livro, gente, que assim, que eu não dava nada por ele, eu comprei numa livraria numa época, eu acho que foi por R$ 10 ou foi por R$ 5, que essa livraria tinha aquelas mesas assim que eles deixavam um monte de livro e colocavam os precinhos lá. E assim, esse aqui é um livro de entrevistas do Neil Strauss. E o Neil, gente, se eu não me engano, ele é entrevistador daquelas revistas, da Rolling Stones. Deixa eu só ver se é mesmo. Eu não estou mais lembrando se é da Rolling Stones ou da Billboard, mas enfim, ele entrevistou diversas celebridades aí no decorrer da carreira dele. Então aqui vocês podem até ver, ó, que na capa tem o nome dessas celebridades, da Britney, da Paris Hilton, Led Zeppelin, Jack Chan, Oasis, Ozzy Osbourne, Mike Tyson. Tem uma entrevista aqui com a Lady Gaga que é muito engraçada. Se eu não me engano, tem outra também com o Tom Cruise também, que é muito bacana. Com a Christina Aguilera, ele até vai perguntar. Agora eu não sei se ele pergunta pra Christina Aguilera ou pra Lady Gaga sobre aquela rixa que elas tinham ali no começo da carreira da Lady Gaga. Mas assim, esse livro, gente, ele é todo contado assim na forma de trechos de entrevistas, e às vezes as entrevistas estão completas. Mas o foco desse cara aqui ao produzir esse livro, você vai perceber que ele vai tentar deixar essas pessoas o mais o pé no chão possível. Então, trazer essas pessoas mais próximas para a realidade, não em relação a elas, mas em relação a gente. Porque muitas vezes a gente tem aquela falsa ideia, né, de que as celebridades são pessoas assim de outro mundo, que elas são pessoas que têm os sentimentos blindados, e não é bem assim. A gente não sabe exatamente o que é que se passa na cabeça delas ou na vida delas. E esse livro é justamente para isso. A última parte desse livro é assim extremamente pesada, é assim um negócio muito forte que vai juntar assim o livro inteiro e fazer com que ele faça mais sentido ainda. Porque não é spoiler, né? Mas ele vai contar aqui, agora eu não lembro mais quem é, que essa pessoa ela morreu assim de um jeito horrível, completamente sozinha, completamente abandonada. Se eu não me engano, ela morreu de inanição mesmo ali, de fome num apartamento. Mas assim, gente, muito pesado. Se vocês encontrarem esse livro por aí, leiam e deem uma chance, tá? O nome do livro é Fome e Loucura, do Neil Strauss. Como eu disse, vou deixar o link lá embaixo caso vocês tenham interesse. Outro livro, gente, que eu sou assim apaixonado, esse aqui eu acho que é só quem é mais antigo vai lembrar da série que tinha A Casa das Sete Mulheres. E assim, pessoal, esse livro assim é um absurdo mesmo, sabe? Eu acho que qualquer elogio assim para ele não vai fazer jus a essa escrita, a essa história. A Casa das Sete Mulheres, escrito pela Letícia Wachowski. Eu sou louco por esse livro, apaixonado, eu queria muito ver a série novamente. Esse livro ele vai contar a história dessas mulheres que estão ali. Cada uma tem sua história individual, mas essa família que elas vão ficar meio que reclusas nessa casa, esperando, né, a guerra lá, que eles chamam, né, a Guerra dos Farrapos, não a Revolução Farroupilha, terminar. E assim, gente, a angústia que essas pessoas vão passar lá dentro dessa casa, elas esperando notícias das pessoas, ou do seu irmão, ou do seu marido. E assim, é criado dentro dessa casa um microcosmo, porque cada um vai ter sua história, cada uma vai ter os seus desejos, vamos dizer assim. Porque tem, por exemplo, tem uma lá que ela tá meio que enlouquecendo por causa de tudo isso. E assim, a descrição que a Letícia vai fazer aqui dos momentos de surto que essa menina vai ter, são assim, um negócio impressionante. Também vai ter, obviamente, a pessoa que vai estar apaixonada, a mãe que está esperando o marido chegar. Enfim, gente, um livro assim muito delicado, muito bonito. Assim, não sei nem como elogiar assim de forma adequada esse livro. A única coisa que eu posso pedir encarecidamente é que vocês leiam. É uma trilogia, mas você pode ler esse livro aqui e se dar por satisfeito, tá? As histórias daqui, ela é tudo fechadinha, ela só vai expandir o negócio e você não é obrigado a ler os outros dois livros, tá? Tô chamando de trilogia, mas você pode se dar por satisfeito lendo só A Casa das Sete Mulheres, que eu acho muito difícil.
outro livro assim que eu nunca imaginei que eu fosse gostar tanto é o Anne de Green Gables. Eu também sou apaixonado pela série. Eu acho que é uma das coisas mais lindas já produzidas aí na história do audiovisual. Eu acho que assim é um absurdo aquela série. Eu juro pra vocês, não teve um episódio daquela série que eu não tenha chorado. Juro pra vocês. E assim, eu terminei ela muito rápido. Eu lembro que foi uma aluna minha que recomendou a série. Eu acho que os livros nem tinham saído assim direito no Brasil. Tinha só aquela editora Pedra Azul, tava publicando de forma bem esparsa. Mas enfim, esse livro, gente, ele não tem muita coisa a ver com a série, tá? A série foi, obviamente, reimaginada a partir do livro. Então aqui a gente, óbvio, acho que vocês já conhecem a história, né, dessa menina órfã que vai ser adotada de forma de por engano, porque esses dois solteirões que queriam adotar, ela queria um menino, né? Mas quando ela chega lá, ela vai conquistar essas pessoas e assim, a história é muito linda, porque assim, gente, eram duas pessoas idosas já sem assim grandes expectativas, eles tinham uma vida confortável eles dois, mas eles queriam meio que criar um menino para ajudar eles e assim, o livro é muito lindo, até me emociono só de lembrar deles processo de adoção dessa menina. E assim, o livro maravilhoso, gente. Não vou nem me lembrar da história que eu fico com vontade de chorar, mas tá aí. Anne de Green Gables. E assim, outro livro que eu quero recomendar aqui para vocês é o Teoria Geral do Esquecimento, do José Eduardo Agualusa, que ele vai se passar ali no período histórico, pessoal, da Guerra Civil em Angola. E assim, a gente vai acompanhar a história da Ludo, que ela vai ficar, pessoal, enclausurada numa casa, num apartamento. Ela meio que morava ali com a irmã e com esse cunhado, e eles saem dali de forma assim bem rápida, porque enfim, estava acontecendo aquela guerra civil. E ela, num momento lá de desespero, essa casa está sendo invadida. Ela mata um cara e ela vai enterrar esse cara naqueles jardins suspensos que tem dentro de casa. Então é um jardinzinho, um pouquinho de terra, ela vai enterrar esse cara lá. E ela vai, pessoal, ela vai cimentar a porta de saída e ela vai ficar trancada lá dentro. E ela vai conseguir se alimentar. Agora eu não estou mais lembrando muito bem, mas ela vai pegar meio que umas frutas que vão ficar entrando dentro. Vão ficar entrando ali na casa, dos galhos, assim, que vão ficar entrando na casa. E assim, é um livro muito triste, porque ela vai ficar lendo, só que conforme ela vai forçando tanto a vista que ela vai ficando cega, ela vai começar a escrever o relato dela nas paredes. E assim, gente, é um livro muito massa, muito bonito. E assim, ele é todo escrito de um jeito assim muito poético, né? Vocês estão vendo só pelas coisas que eu tô falando, já dá pra perceber que ele é um livro muito sensível. Mas é isso, esse plano de fundo também da Guerra Civil Angolana. Deixa eu ver aqui quando foi que eu li ele. Só continuando. Esse plano de fundo da Guerra Angolana, a gente vai deixar o livro muito mais tenso. Eu li esse livro aqui no dia 1º de outubro de 2014. Esse aqui o bilhetinho, ó, que eu anotava aqui no livro. Mas enfim, gente, leiam Agualusa. Quase acabando. Agora uma biografia, que é a biografia do Leonardo da Vinci, escrita pelo Walter Isaacson. E assim, gente, esse livro assim é um espetáculo. Porque não sei se vocês já viram as biografias do Walter Isaacson, olha o tamanho delas. E assim, mas é uma delícia isso daqui, gente. Pra quem gosta de biografia, pra quem tem interesse aí na obra do Leonardo da Vinci, não pode deixar passar isso daqui. É um livro muito bem escrito. O trabalho de pesquisa que esse cara fez aqui é espetacular. Assim, eu já li outras coisas do Walter Isaacson e assim, é um dos meus biógrafos favoritos. Mas, gente, é uma biografia, não tá completo, obviamente, mas ela tem assim uma edição muito boa. Eu não posso esticar muito, porque senão, ó. Então assim, ele vai aqui, vai relatar aqui muitas curiosidades sobre a vida do Leonardo da Vinci, sobre a obra. Ele vai fazer essa relação do trabalho dele com
do trabalho dele, não, perdão, do trabalho dele junto com a vida dele. Então, em que ponto a obra dele, a vida deles estão interligadas, em que sentido ele retratava as coisas da vida dele ou não nessas obras. Enfim, gente, uma coisa linda demais, um trabalho de pesquisa excelente, assim, mesmo eu não gostava, assim, não é que não gostava, né? Nunca tinha tido interesse na obra do Leonardo da Vinci, mas depois que eu li essa biografia, eu fiquei meio que fascinado. Eu quero muito aqueles livros que tem a obra gráfica dele e os trabalhos de pintura. Mas enfim, aqui vocês vão ver, não, que é um negócio todo bonitão. E para finalizar, esse livro aqui, ele me marcou. Ele é assim um negócio impressionante. Toda vez que eu já li assim esse livro 2 vezes, mas eu sempre pego ele ali um pouquinho e leio o final dele, porque eu acho o final muito impressionante. Tô falando do Precisamos Falar sobre o Kevin. Ganhei de presente do meu amigo Thomas aqui, ó. A dedicatória. Thomas, obrigado aqui por ter me dado esse livro, que eu sou apaixonado por essa história e por essa autora. Eu nunca li um livro da Lionel Shriver ruim. Mas assim, gente, vocês já devem saber essa história, que é a mãe contando ali por meio de cartas como era a relação dela com esse filho que era um psicopata. A gente começa aqui a história sabendo que esse cara cometeu um massacre ali na escola, e essa mãe é basicamente a pessoa que vai pagar por tudo. Então ela vai contando aqui o livro inteiro como foi essa relação entre eles desde o momento que ela meio que planejou essa gravidez até chegar nesse momento do massacre que esse cara comete. É um livro assim impressionante, é um livro pesado, tá? Pra quem vai ler esse livro aqui de forma desavisada. Mas assim, é um livro muito marcante pra mim. Eu me lembro exatamente no dia que eu terminei de ler ele, a sensação que eu tive, o arrepio que me deu na época. E assim, o final, assim, as frases finais desse livro aqui são impressionantes. O trecho final ali de conclusão, enfim, a Lionel Shriver é impressionante, uma autora maravilhosa. Tem outros livros dela também que são meus favoritos, mas isso aí vai ficar para outro momento, que o vídeo já ficou longo demais. Mas é isso, gente. Em outro momento eu volto com uma lista de meus livros favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Me contem aí nos comentários se vocês já leram algum livro desses. Mas se vocês não gostaram, né? Enfim, não tô brincando, não tem problema não. Porque cada qual com o seu gosto. E é isso, gente. Outro momento eu volto pra gente conversar, tá certo? Tchau.